Uma dúvida que eu tive quando comecei a aprender o Blender 3D é se haveria possibilidade de eu importar ou exportar arquivos de outros programas ou até mesmo do Blender junto à nossa área de trabalho. É essa dúvida que eu quero esclarecer aqui para vocês. Para isso eu vou usar a versão 4.02, vocês podem usar qualquer versão para entenderem. Eu coloquei um modelo aqui e o que eu quero mostrar a vocês no início é que quando a gente utiliza um determinado material ou textura de um arquivo criado, nesse exemplo aqui no meu computador, eu carreguei um mapeamento de textura que está localizado em uma determinada pasta dentro do meu computador. O processo de salvar o arquivo, ele vai salvar no modo .blend, que é o arquivo Blender. Tá? Então se eu vier aqui em File, na opção chamada Save As, eu tenho como abrir essa janela e aqui eu tenho como definir um nome para esse arquivo. Vou colocá-lo como teste e vou salvar. Então o que é que ele fez? Ele pegou o modelo que eu criei aqui nesse computador, no programa que eu tenho instalado nele, pegou o mapeamento de textura que está localizado em uma pasta dentro do meu equipamento e integrou isso no arquivo. Então, se eu quiser agora sair do Blender 3D, começar do zero, então eu vou dar aqui um reset. Se eu quiser carregar esse arquivo, basta vir aqui na opção Open e dentro do meu computador eu vou buscar o arquivo. Vejam que ele vai trazer para mim o modelo com a textura que eu empreguei. Agora há um grande problema, pessoal. Quando eu salvo esse arquivo aqui, coloco ele no pendrive e tento carregar num computador qualquer que não seja o meu, quando eu carregar esse arquivo, o objeto irá aparecer, porém a textura não. Por quê? Porque o computador onde eu vou carregar o arquivo, ele vai buscar o material na pasta que eu carreguei nesse computador daqui. Como ele não tem, ele não vai reconhecer. O que vai acontecer é que quando eu utilizar o material em preview ou renderizado, pode ser que a malha do objeto saia com um tom roxo. Ele não vai encontrar o material que eu defini para esse objeto. Uma das formas que eu tenho de poder embutir o material dentro de um arquivo que é trabalhado dentro de um computador, para que outro computador carregue e possa reconhecer esse material, é vindo aqui nessa opção File. Na opção chamada External Data, vocês podem habilitar essa opção aqui, ó, Automatically Pack Resource. Desculpe aí meu inglês, tá? Ou então vocês podem usar essa condição aqui como Pack Resource. O que é que ele faz? Ele embute tudo que foi usado aqui nessa máquina em um arquivo. Esse arquivo vai ter uma extensão maior em tamanho, salva, e aí sim você no outro computador em outra máquina vai conseguir carregar o objeto e o material que eu empreguei aqui junto ao programa. Outra forma também que eu tenho, como é que eu faço para poder carregar um modelo que eu criei em outro projeto do Blender 3D? Se eu tentar carregar o programa que eu fiz com outro modelo, ele vai sobrepor esse que eu estou usando aqui. Eu não quero isso, eu quero apenas carregar um objeto que esteja no outro arquivo que eu gerei. Uma forma que eu tenho é vindo aqui e selecionando essa opção Append. O Append significa agregar ou acrescentar. Quando eu clico, ele vai pedir para que você busque uma pasta onde tenha os seus arquivos de Blender criado. Então eu venho aqui, eu tenho uma pasta só para isso. Tenho aqui alguns modelos que eu fiz. Esse aqui, por exemplo, eu vou selecioná-lo e vou dar o Append. Ele vai abrir as pastas que estão naquele arquivo que eu salvei no outro projeto. Entre eles, eu tenho uma pasta aqui chamada Object. Eu vou selecionar essa pasta e aqui eu vou buscar, por exemplo, a lata de refrigerante, que aparece aqui que eu defini o nome naquele arquivo anterior. Dando o Append, eu consigo trazer aquela lata e ela passa a trabalhar nesse projeto aqui também. E aqui eu posso utilizar as escalas de rotação, o deslocamento para fazer o que eu quiser junto a ele. E esse objeto, evidentemente, ele vai estar com o material que foi empregado junto a ele, por isso que ele está colorido. Mas se eu quiser salvar esses arquivos para ser usado em outro computador, eu teria que usar essa opção aqui chamada Pack Resource, ativada para poder salvar já com o material embutido, tá? Eu tenho como importar ou exportar arquivos dentro do Blender? Tenho sim.
Na mesma aba chamada File, vocês vão encontrar a opção aqui, ó, chamada Import e Export. Aqui vocês vão ter quais são os tipos de arquivos que o Blender vai permitir vocês exportarem, ou seja, vocês podem criar um projeto aqui e exportarem para esses modelos que vão aparecer aqui. Vocês podem também importar um modelo que seja de qualquer um desses projetos que estão aparecendo aqui. Vocês vão encontrar o FBX, que é um tipo de arquivo Autodesk, muito usado aí no cinema 4D, nos programas Autodesk. O STL, que são arquivos para impressora 3D. Vocês vão encontrar o SVG, que são arquivos vetoriais. O Wavefront, que são os arquivos .obj. Então, tem vários tipos de arquivos aqui. Mas nós não estamos limitados a esses arquivos apenas. Se eu quiser, por exemplo, importar e exportar Autodesk, vocês vão notar que ele não está relacionado aqui no momento. Mas existe um add-on que vem inativo aqui no Blender que vocês podem habilitar para poder importar ou exportar o Autodesk. É só vocês virem aqui em Edit, clicarem em Preferences e aqui em Add-ons, na lupinha, vocês vão pesquisar Autodesk. Vai aparecer aqui, ó, o Import e Export Autodesk 3ds formato. Então, habilitando essa opção e abrindo, eu tenho agora já o add-on, que é um plugin que vai permitir vocês encontrarem aqui na opção Export ou Export a condição de exportar para o Autodesk ou importar arquivos também, ó, Autodesk. Quando a gente salva, quando a gente tenta exportar esse objeto para um determinado programa, é interessante, nesse exemplo eu vou usar aqui a exportação para o FBX, tá? Quando eu clico aqui, abre essa janelinha, ele vai pedir um nome para o arquivo e ele vai salvar, ó, no formato FBX. É interessante que vocês olhem essa guia que fica aqui à esquerda, onde tem as referências do que vocês querem que apareça nesse arquivo, que vai ser salvo para ser usado no programa que vocês vão utilizar. Aqui, por exemplo, vocês têm como limitar determinadas opções, como fazer com que apareça o objeto vazio, a câmera, a lâmpada, a armadura, o mesh, como alterar a escala com que o objeto vai ser salvo. Tudo vocês podem fazer aqui. Depois que vocês configurarem, vocês podem exportar e ele vai exportar para a pasta que vocês quiserem. Por exemplo, eu vou exportar para a minha pasta aqui, que é a pasta desktop. Então, vou salvar com o teste FBX. Quando eu clico, ele salva, exportando para o formato FBX. Se eu zerar aqui a minha interface, em vez de abrir o arquivo Blender, eu quero agora recuperar aquele arquivo que eu exportei no formato FBX. Então eu vou importar ele. Venho aqui, clico em Import e vou usar a opção FBX. Ele abre a janela, eu vou buscar onde está o arquivo, tá ele aqui, ó. E aqui eu dou o Import FBX. O arquivo vai aparecer aqui para mim com a condição que eu exportei ele para ser usado lá no FBX. Aqui vocês vão ver que ele está com o material, selecionando o objeto, vier em material, ele está com essa opção aqui, e aqui eu tenho que fazer as referências para dar ele o efeito que eu quero, usando lá a condição Metallic junto ao objeto. Então, esses ajustes aqui não aparecerão da forma que eu exportei, eu tenho que vir aqui e alterar. Espero que tenha entendido. Bom proveito e até um próximo vídeo. Grande abraço.